Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos do canal por estarem interagindo conosco, seja enviando a sua crítica ou postando seu comentário. Muito obrigado. Meus amigos, hoje, dia 25 de outubro de 2019, vamos gravar o primeiro vídeo do dia. Vamos abordar 3 assuntos neste momento. Vamos falar sobre a partida entre Ceará e Vasco da Gama. Vamos falar também sobre os atrasos de salário. Vamos continuar a insistir, a bater nesta tecla e vamos falar aqui sobre o planejamento para 2020. Vamos começar o vídeo então abordando Ceará e Vasco da Gama. Partida esta que vai ocorrer no Castelão no sábado às 17 horas, onde o Vasco tentará a sua 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, fato que não ocorre desde 2012. Desde 2012, o Vasco da Gama não consegue 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Vasco havia vencido Botafogo, Santos, Atlético Goianiense e São Paulo. O Vasco já está no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, viajou ontem, treinou ontem no campo do Ceará. O técnico Vanderlei Luxemburgo não confirmou ainda a equipe titular. O Vanderlei Luxemburgo tem algumas dúvidas, sobretudo na defesa vascaína, onde o Henriques não viajou. O Henriques está com edema no tornozelo. O substituto natural do Henriques seria o Wesley. O Wesley está com problema na panturrilha, também não viajou. Então fica a disputa aí na zaga entre Ricardo Graça e Miranda. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele não gosta de usar o Ricardo Graça ao lado do Castan, por ser 2 canhotos. Então, se houver coerência, o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele deve começar esta partida com o Miranda. Outra dúvida que o técnico Vanderlei Luxemburgo tem é com relação ao meio-campo do Vasco da Gama. Quem começará a jogar? Bruno Gomes ou Raul? Eis a questão aí. Bruno Gomes tem feito boas partidas. O menino estreou muito bem contra o Corinthians lá em São Paulo. Fez um gol na partida contra o Botafogo. Foi bem também contra o Internacional. Por outro lado, tem o Raul aí que está fazendo um campeonato brasileiro acima de que todos nós vascaínos esperávamos. E está pleiteando aí uma vaga na equipe titular do Vasco da Gama. A gente fica na expectativa aí para poder saber se o Guarim vai ou não começar como titular. Creio que se o Guarim começar como titular, Felipe Ferreira possivelmente deverá ser sacado deste time. O Guarim que está voltando aí, recuperando a sua melhor forma física. Em termos técnicos e táticos, ninguém questiona o jogador. Vamos aguardar para ver como que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai se comportar aí. Ao meu entender, eu repetiria a equipe a qual venceu o Internacional, faria apenas a substituição aí, tiraria o Ribamar e colocaria um meio campo aí, para a gente ganhar mais em termos ofensivos. E meus amigos, vamos falar aqui sobre os atrasos de salário.
A gente está pleiteando uma vaga na Libertadores das Américas. E vamos falar aqui. Tudo passa pelo planejamento de 2020. Sem planejamento é impossível a gente conseguir alguma coisa no futebol. E parte deste planejamento, boa parte, passa pelos salários estarem em dia. E o Vasco já deveria estar se mexendo neste sentido. O Vasco precisa colocar esses salários em dia. Agora eu estou falando dos atletas. Para que a gente possa sentar e conversar com o técnico Vanderlei Luxemburgo para ver como que será o ano de 2020. Até porque o Vasco tem vários jogadores nesse elenco que estão com o contrato terminando em dezembro. Jogadores que podem assinar um pré-contrato com outras equipes. Jogadores importantes aí da equipe titular, como o zagueiro Henrique, como o Rossi, que dificilmente vai ficar no Vasco da Gama, o Guarim, o Richard. São jogadores aí que têm os seus contratos terminando. Danilo Barcelos, que embora não seja titular, é um jogador que vira e mexe, é aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, o Vasco precisa tratar dessas renovações, mas para isso precisa estar com os salários em dia. Até para a gente ver quem será o técnico do Vasco no próximo ano. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele já deu demonstrações que quer continuar, ele comprou o projeto do Vasco da Gama, mas sem esses salários estar em dia, fica muito difícil, meus amigos. Não adianta a gente pleitear uma vaga no G6, irmos para a Libertadores e chegar no que vem não termos times com condições ideais para poder disputar uma competição difícil. Esta é a grande realidade. O Vasco teria que pensar no hoje. A gente tem uma partida difícil lá contra o Ceará. O Ceará é uma equipe que vai fazer jogo duro com o Vasco da Gama, sim. Embora o Vasco esteja num momento muito bom no Campeonato Brasileiro, visto que o Ceará conseguiu uma vitória lá em Pituaçu contra o Bahia. Uma vitória que poucas pessoas esperavam. Então, para a gente poder cobrar os atletas, os salários têm que estar em dia, tudo certo. Ano que vem, o Vasco com certeza estará numa competição internacional. Se o Vasco não for para a Libertadores, o Vasco vai estar numa Copa Sul-Americana. E era um ano que deveria ser tratado com carinho dentro do Vasco da Gama, a começar por este ano de 2019. Tratar o ano com carinho para a gente poder não ser uma equipe subalterna, subserviente, mas protagonista no futebol brasileiro, no cenário internacional. E tudo isso passa pelo planejamento. Tendo planejamento, pagando as coisas em dia, já melhora muito, porque a insatisfação é de todos. Por mais que o técnico Vanderlei Luxemburgo ele tente blindar os jogadores do Vasco, vaza insatisfações. Ninguém gosta de trabalhar sem receber. E pessoas que se dizem vascaínos fazem piadinha com esse tipo de assunto como se não fosse importante. E é importante, não só para este ano de 2019, mas principalmente para 2020. E 2020 é um ano de eleição no Vasco. Ano de eleição é ano conturbado, as coisas são empurradas com a barriga. Então, meus amigos, vamos começar a cobrar um planejamento de 2019, já que não teve no começo do ano.
o ano não está perdido. Desde agora, finalzinho do ano, para que 2020 a gente não fique aí dando tiro em água. Valeu, irmãos. Saudações vascaínas a todos. Vasco neles. E estamos juntos aí acompanhando o Vasco da Gama e o sentimento não pode parar. Estamos juntos. Vasco neles. Valeu.